Senhor presidente, senadoras, presente ainda no plenário. Senadora Gleice Hoffmann, eu não lhe fiz uma parte porque quis garantir à senadora Ana Amélia o direito ao contraditório. Mas na tribuna, nesse momento, eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência, com dados, com números, um pronunciamento belíssimo e que traz a realidade, os fatos. Eu estou lá trabalhando muito na CPI da Previdência. Estou presidindo aquela CPI. E todos os analistas, juízes, promotores, procuradores, que vêm lá me dizem o seguinte: essa reforma da Previdência apresentada só vai atingir os que mais precisam, só vai atingir os pobres e a classe média, do campo e da cidade. Em nenhum momento eles apresentaram uma sugestão, segundo eles, inclusive a Receita Federal, para cobrar os bancos, para cobrar os grandes devedores, apontasse um caminho, nem uma vírgula. Eles dizem, peguem toda a reforma para ver se eles apontam algum caminho para melhorar a gestão da Previdência. Aí não dá, aí não dá. Eu, quando cheguei lá, eu falava em média de 50 bi. Agora, se você parar e aprofundar, só a dívida pronta para ser cobrada é 1 trilhão. E não é cobrada, não é operada, não é dado condições para os procuradores da Fazenda fazerem as devidas cobranças. Por isso que eu venho à tribuna nesse momento e vou falar, vejam bem, da Suíça. Porque na Suíça, tentaram fazer lá na Suíça, todo mundo sabe a comparação, o que é a Suíça e o que é o Brasil. Uma reforma semelhante a essa foi para um plebiscito e o povo rejeitou. Não terá essa reforma na Suíça. Quero aqui registrar que no dia de ontem, através de referendo, a população da Suíça rejeitou as mudanças no sistema de aposentadoria. Senhor presidente, eu deixo aqui esse documento para mostrar, senadora Gleice, que qual é a realidade da Suíça. Calcule a nossa aqui, demonstrando que o povo suíço, em um referendo, com 78,7% dos votos, aprovou uma emenda constitucional para garantir a segurança alimentar do país. Isto sim, com produtos tanto nacionais como importados. Aqui no Brasil insiste com a PEC 287, da reforma da Previdência, onde as principais mudanças vão elevar a idade mínima para 65 e querer que as pessoas contribuam 49 de contribuição. Nem na Suíça isso existe hoje. E eles não aceitaram a proposta apresentada pelo governo. Por isso, senhor presidente, que eu estou convencido, quando nós concluirmos os trabalhos da CPI da Previdência, e vamos concluir agora no mês de outubro, o senador Hélio José, que é o relator do PMDB, está fazendo junto com todos os senadores um belo trabalho. E nós vamos mostrar que a questão da Previdência no Brasil é de gestão, é de fiscalização, é combate à sonegação, é o combate à corrupção. Se garantirmos que isso seja feito, com certeza a nossa Previdência vai dar superávit por décadas e décadas. Não é preciso fazer essa reforma nos moldes que o governo está propondo. Quero aproveitar esse momento também, senhor presidente, para registrar um ofício que recebi no gabinete da prefeita de Pelotas, que não é do meu partido. Recebi, mas eu atendo a todos os municípios, senhor presidente. Para ter uma ideia, o Rio Grande do Sul são 497 municípios. Todos os 497, durante os meus mandatos,
recebem aquilo que eu tenho de direito de emenda parlamentar. Eu tenho um sistema no computador que os últimos são os primeiros são os últimos. Não fica um fora. Pode ser PSDB, pode ser DEM, pode ser PP, pode ser PT, pode ser PDT, pode ser PCdoB, pode ser PSOL, pode ser Rede. Todos são contemplados. Isso é uma visão republicana. E, no mínimo, 2 emendas cada um. E a minha emenda, aquela considerada a emenda de bancada, eu mando toda ela para a educação. Mando ela todos os anos para o ERGS. Se liberam depois lá, eu mando 15, mas se liberam 10, liberam 7, eu mando toda ela para a educação e não rateio para lado nenhum. Até porque eu tenho uma filosofia, senhor presidente, que emenda parlamentar não é para ganhar voto, não. Emenda parlamentar, seja a emenda de bancada, seja aquelas emendas que nós temos direito a apresentar, cada senador, cada deputado, elas são para atender a demanda do município dentro do limite do orçamento que a gente pode arbitrar. E por isso que eu uso esse sistema republicano. Haver um prefeito chega no meu gabinete, meio encabulado, vamos dar um exemplo, um democrata, por exemplo, ou um PSDB, ou mesmo um partido que é da base do governo. O senador Painto não poderia ver uma emenda para mim e tal. Digo, me dá o nome da cidade, boto no computador, olha, tu vai receber esse ano. Isso é o sistema que eu uso. Por isso que eu, com muita alegria, eu recebi o documento da prefeita, que é do PSDB, mas, ao mesmo tempo, triste devido à realidade que hoje está acontecendo na nossa metade sul. Presidente, recebi um ofício da prefeita da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, senhora Paula Mascarenhas, do PSDB, sobre a gravíssima situação, assim descrito por ela, que começa a ser enfrentada pela Zona Sul do Estado, em face dos impactos perversos e significativos decorrentes dos cortes de recursos anunciados pelo governo federal e que já começam a ocorrer no orçamento da União, determinando redução drástica de repasses para instituições da órbita federal. Todos estão preocupados com os cortes do governo federal, que fatalmente conduzirão, em verdade, já estão levando a uma diminuição da qualidade dos serviços públicos prestados à população da metade sul. Também com imediatas e graves repercussões nas atividades econômicas local e regional, determinando o aumento do desemprego e outras consequências, inclusive na segurança pública. Aumenta a violência, senhor presidente, devido aos cortes do governo federal. A prefeita de Pelotas, a senhora Paula Mascarenhas, sublinha que não ignora que os cortes afetarão também outras regiões do Rio Grande do Sul e demais estados da federação. Mas ela lembra que há pelo menos 2 aspectos para serem levados em conta e pede a reflexão de nós outros aqui no Congresso. Primeiro, o fato que a Zona Sul do Estado, do Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, vem sofrendo economicamente. Segundo, a Zona Sul concentra um expressivo número de instituições federais que ajudam a gerir a roda da economia, não apenas em Pelotas. Diz ela, demais de 2 dezenas de municípios próximos, já bastante empobrecidos e com notórias carências de investimentos e de políticas públicas federais e estaduais. Aí na carta ela cito algumas, nobre senador. Universidade Federal de Pelotas, estão diminuindo os investimentos nesse governo. Superintendência da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Centro de Clima Temperado da Embrapa, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, entre outros. Depois ela cita ainda outros municípios da Zona Sul, além de Pelotas, Rio Grande, o prefeito é do Partido dos Trabalhadores, mas ela cita aqui, Rio Grande, Aceguá, Amaral, Ferrador, Arroio do Padre,
Arroio Grande, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Erval, Jaguarão e Morro Redondo. Portanto, senhor presidente, o município de Pelotas e todas essas regiões do meu querido Rio Grande clamam por socorro e pedem justiça para que a gente faça um movimento político, econômico e social para atender a metade sul, porque estão desmontando lá praticamente o polo naval. Fiz uma audiência pública aqui, todos vieram, agora o presidente da Petrobras não apareceu, não deu explicação e simplesmente disse que é isso mesmo pela imprensa. Não vi nenhum movimento para tentar recuperar o polo naval que preocupa tanto, senhor presidente. São milhares e milhares de pessoas que vieram de outras regiões no auge do polo naval, na época Lula, e que agora está sendo praticamente desmontado. E milhares e milhares e milhares de pessoas. Calcule o comércio local, calcule a atividade, a insegurança, por isso que ela fala tanto aqui na violência. Queria aproveitar os últimos minutos, senhor presidente, ainda para registrar o movimento feito pelos agentes de trânsito. No dia 23 de setembro, foi lembrado o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito. A Lei Federal 12.821 foi instituída no ano de 2013. E aqui eu deixo as minhas saudações a esses profissionais que tive num evento em Porto Alegre recentemente, liderados por eles. O Código de Trânsito Brasileiro, criado em 97, é a lei que regulamenta o trânsito em todo o território nacional. Mas é a responsabilidade de cada município gerenciar o funcionamento do trânsito dentro do seu território. Mas, para que isso se realize, é fundamental o agente de trânsito. É ele quem organiza o trânsito e o torna mais humano e faz com que o Código de Trânsito seja respeitado. Esses trabalhadores estão no dia a dia da cidade e das pessoas, ajudando na acessibilidade ao cadeirante, ajudando o pedestre na travessia, ajudando na fluidez ao tráfego, aos motoristas, fiscalizando, orientando e oferecendo informações. Portanto, senhor presidente, mais uma vez, quero deixar aqui, externo, as minhas saudações aos agentes de trânsito pelo fundamental serviço prestado à sociedade brasileira. O último informe, senhor presidente, é da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, entidade de classe que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho, MPT, de todo o país, diante das mentiras e acusações levianas e irresponsáveis lançadas contra a atuação da Procuradora Regional do Trabalho, senhora Eliana Neiva Mouzinho, e, consequentemente, do Ministério Público do Trabalho, em mensagem e áudios vinculadas em redes sociais pelo vice-presidente do Grupo Guararapes, Flávio Rocha, e pelo seu diretor industrial, Jairo Amorim, vem a público manifestar-se nos seguintes termos. A ANP repudia e sempre repudiará a prática de ataques e ofensas pessoais aos membros do Ministério Público no firme e regular cumprimento do seu mister constitucional de defesa da ordem jurídica trabalhista e dos direitos sociais, como o que foi direcionado pelos executivos desse grupo. A situação da Procuradora Regional do Trabalho, Eliana Neiva Mouzinho, é reconhecida nacionalmente como exemplar em todas as atividades e ações que tem participado, notadamente no âmbito da proteção ao meio ambiente, na área do trabalho, da garantia de condições adequadas e dignas de saúde e segurança dos trabalhadores e também no combate às fraudes. As fraudes, a sonegação e a própria corrupção
que faz com que eles aqui venham apresentar reforma trabalhista e reforma da Previdência, a qual o MPT sempre foi contra. Os ataques pessoais dirigidos à procuradora do MPT refere-se à alegação de uma fictícia e absurda perseguição à empresa e a despropositada e imprudente afirmação de que a sua atuação teria gerado a perda de emprego no Rio Grande do Norte, situação que poderia ser agravada pela ação civil política proposta pelo Grupo de Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Percebe-se que tal conduta visa de maneira inconsequente a insuflar a população do Estado contra o trabalho e a atuação brilhante do Ministério Público do Trabalho, querendo que se cumpra somente a lei. Especialmente o ataque vai, repito, à procuradora Eliana Neiva, algo que não pode ser tolerado pela associação nem pelo Estado brasileiro, pois se trata de uma irresponsável tentativa de intimidar e constranger a atuação desses agentes públicos. É falsa a afirmação que somente no Rio Grande do Norte a empresa em questão está demitindo empregados por causa do Ministério Público e da Procuradora. O exame do Cadastro Geral de Empregados e de Empregados demonstra a inverdade da alegação ao observar que a fábrica de Guararapes, no Ceará, empregava 5.826 empregados em dezembro de 2013 e em dezembro de 2016 o número de empregados diminuiu para 4.763. Esses números demonstram que há flutuações dos níveis de emprego por questões econômicas e decisões tomadas pela empresa e não pela atuação brilhante, repito, do Ministério Público do Trabalho ou de qualquer procurador. Cabe destacar a existência de procedimento de investigação em cursos no Ministério Público do Trabalho do Estado do Ceará, para também apurar denúncias de irregularidades na conduta dessa empresa, onde existe, inclusive, um termo de ajustamento de conduta. Além disso, a atuação do MPT no âmbito das relações do trabalho envolvendo as empresas desse ou daquele setor vai sempre no mesmo sentido. Por isso, senhor presidente, eu quero ir para os finalmente, mas quero que considerem na íntegra esse meu pronunciamento, que assim me comprometi com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ao atacarem a procuradora Eliana Neiva Mocinho, utilizando expressões como louca, exterminadora, câncer, atribuindo à sua proposta a figura de perseguidora desse ou daquele setor, como se ela fosse responsável pelo descumprimento de direitos trabalhistas mínimos garantidos pela Constituição e pela CLT. Os executivos dessa empresa buscam pessoalizar, individualizar a ação do Ministério Público na figura da procuradora ofendida, instigando o ódio das pessoas quanto à referida agente pública, quando se sabe que a investigação sobre o trabalho nas facções de costura e a propositura da ação civil pública foram de responsabilidade do grupo de procuradores constituído pelo Procurador-Geral do Trabalho após uma ampla coleta de provas documentais, periciais e testemunhais. E repita-se, a ação foi proposta para garantir o cumprimento da lei. Senhor presidente, impede ressaltar que descumprimento da legislação trabalhista por essa empresa não são restritos a esta ação civil pública. Os representantes da empresa ocultam fatos relevantes, a começar pelas circunstâncias de que a empresa inicialmente foi investigada pelo MPT em razão de denúncias da prática de revista íntima, evasiva nos trabalhadores, e reconhecida a irregularidade pela empresa, e espontaneamente concordou em assinar termo de ajuste de conduta pelos erros cometidos. Por isso tudo, senhor presidente, quero que Vossa Excelência considere na íntegra. É um longo documento, eu só vou para a última página, e aí termino em 20 minutos no máximo.
Diante disso, a NPT repudia veementemente os ataques e ofensas levianas, irresponsáveis e inconsequentes dirigidos à Procuradora Regional do Trabalho, Iliana Neiva Moussinho, registrando que a NPT adotará todas as medidas cabíveis, inclusive criminais, para a preservação da honra e da dignidade da nobre associada. Assina Ângelo Fabiano Faria de Costa, presidente da NPT. Eu só peço ao presidente que considere na íntegra assumir o compromisso de fazer o registro. Fiz uma síntese das denúncias que me chegam às minhas mãos por parte da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência